Presente, Esta Roberta. conferência será gravada agora. Presidente, parece que o doutor Fred... retornou. Dr. Fred e Dr. Scarpa. Dr. Scarpa já aqui presente. Pronto, estamos todos, né? Estamos todos, somos 9, 10. Então, boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a sessão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, na tarde de hoje, por videoconferência. Agradeço a presença de todos, inclusive do Procurador Regional Eleitoral e do advogado Rafael Matos. Solicito ao diretor-geral do tribunal que proceda a leitura do extrato da ata da sessão anterior. Extrato da ata da 29ª Sessão Ordinária do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Aos 6 dias do mês de abril do ano 2020, com início às 8h30, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia realizou sessão virtual de julgamento por meio de webconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor desembargador Jataí Júnior, com as presenças dos excelentíssimos senhores desembargador Roberto Maynard Frank, juízes Patrícia Cerqueira Kerstmann Spore, Fred Carvalho Pita Lima, Antônio Osvaldo Scarpa, Henrique Gonçalves Trindade, José Batista de Santana Júnior e do Procurador Regional Eleitoral, Dr. Cláudio Guzmão. Lido o extrato da ata da sessão anterior, foi aprovado. Inicialmente, o presidente Jataí Júnior registrou que aquela era a primeira sessão que o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia estava realizando por meio de videoconferência e sua satisfação em usar a tecnologia para entregar a prestação jurisdicional, bem como não causar prejuízo aos advogados na realização da sustentação oral nos processos pelos quais estão responsáveis. Ressaltou que, durante o período de quarentena em razão da pandemia, o Tribunal continua trabalhando para que os prazos estabelecidos pelo calendário eleitoral sejam cumpridos em sua integralidade. Prosseguindo, deu as boas-vindas ao vice-presidente e corregedor regional eleitoral, desembargador Roberto Maynard Frank, augurando que Sua Excelência obtenha pleno êxito nas funções em que está investido e ressaltou, na oportunidade, a larga experiência na magistratura e a postura equilibrada e sempre conciliadora do eminente desembargador. Com a palavra, os membros da Corte, o Procurador Regional Eleitoral e o advogado Rafael Matos, em nome da OAB Bahia e dos advogados militantes na Corte, anuíram o pronunciamento do presidente, acentuando a satisfação pelo desembargador Jataí Júnior assumir a presidência do Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais, COPTREL, e pela realização da sessão por videoconferência, tendo o presidente agradecido às manifestações. Com a palavra, o desembargador Roberto Frank consignou a satisfação em retornar ao tribunal e agradeceu aos votos de boas-vindas e fazendo uma saudação especial aos desembargadores Lorival Almeida Trindade, Mário Alberto Simões Rios e Jataí Júnior, acentuou a honra de retornar à Corte Eleitoral Baiana, marcada por eficiência e celeridade na prestação jurisdicional. Ratificou seu compromisso de bem desempenhar as funções de vice-presidente e corregedor. Naquela assentada, registrou-se o julgamento do processo número 0600-003-61-2020, cuja relatoria incumbiu ao juiz Antônio Osvaldo Scarpa, que julgou o processo em 24 dias de tramitação no tribunal, autuado que fora em 13 de março de 2020, cumprindo assim a meta 1 do CNJ, pelo que recebeu os parabéns do presidente. Nada mais havendo, foi declarada encerrada a sessão. Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo nada a ser encaminhado para retificação, a declaro aprovado. Antes de começar a sessão, está franqueada a palavra. Então, vamos passar para os julgamentos. O número 1 da pauta, o único no processo em pauta,
O recurso eleitoral 060-0064, dígito 57, 2020, de Jeremoabo. O recorrente é o Diretório Municipal do Partido Social Democrático em Jeremoabo. E os interessados é Antônio Chaves e o João Batista Melo de Carvalho. O doutor José Batista de Santana Júnior é o relator, tem a palavra, anunciando que tem advogado que pediu para fazer uso da palavra da tribuna. Doutor Batista. Não, presidente. Vossa Excelência pode anunciar. Para fazer a sustentação oral, passo a palavra para o doutor Rafael Matos. Pronto, doutor Rafael. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Isso é Boa sinal tarde. que o voto não lhe satisfaz totalmente, né? Boa tarde, excelências. Registrar mais uma vez a satisfação de participar da sessão virtual e trazer... O processo posto em julgamento não é de grande complexidade. É uma prestação de contas relativa ao pleito suplementar de Jeremoabo, que ocorreu em 2018. Inicialmente, nesse feito, houve a desaprovação das contas por ausência de extratos bancários e de alguns documentos fiscais. O juiz, ao julgar pela desaprovação das contas, aplicou a pena máxima da suspensão do repasse de cotas do fundo partidário por 12 meses. Após a sentença, que foi publicada de forma nula, inclusive, em função de não constar do diário o nome do advogado que participava, que atuava em primeira instância, logo após essa publicação, sobreveio a nulidade dessa própria intimação e foram juntados, encartados aos autos, os documentos supostamente faltantes dos extratos bancários, declarações da Caixa Econômica Federal, que inclusive indicavam a data de abertura e encerramento de contas correntes, e interposto recurso. Pois bem, vindo os autos ao tribunal, foi ouvida o setor técnico que auxilia a corte em questões de contas partidárias, e entendeu-se que aquelas irregularidades apontadas no parecer preliminar e também na sentença foram efetivamente afastadas com a juntada dos documentos. Ocorre, no entanto, que surgiram, e eu confesso a Vossas Excelências que sequer tinha ciência até essa data, quando fui estudar efetivamente os autos novamente para proferir essa sustentação oral, surgiram novas irregularidades que foram destacadas agora já em grau recursal pelo setor de contas partidárias. E essas novas irregularidades dizem respeito aos próprios documentos que foram acostados aos autos. É bem verdade que antes seria impossível fazer a averiguação dessas irregularidades na medida em que os documentos não tinham efetivamente vindo aos autos. No entanto, entendemos que o correto deveria ter sido abrir a oportunidade para que a parte se manifestasse, inclusive, em torno dessas novas irregularidades. Deixamos, no entanto, de requerer qualquer tipo de nulidade ou de abertura de prazo, porque entendemos que já é possível fazer o enfrentamento aqui da tribuna em homenagem ao princípio da economia processual. Na verdade, Excelência, essa irregularidade ela é de uma natureza... Presidente, perdão, doutor Rafael, parece que o desembargador Roberto Frank saiu, né? Será que ele está nos ouvindo? Eu estou vendo aqui na tela. O desembargador Frank? Perdão. É que saiu uma mensagem aqui, o desembargador Roberto Frank saiu. Eu estou observando aqui para não... Eu saí num momento muito rápido no início da sustentação. Então, perfeito. Então, me desculpe, desculpa a interferência, mas foi só na intenção de evitar um problema futuro. Obrigado, presidente. Obrigado. Então, na verdade, essa irregularidade. Houve gastos com a conta específica de campanha e foram declarados esses gastos com a convenção partidária. Evidentemente, a resolução prevê os gastos
de campanha eleitoral a partir da convenção partidária. No entanto, é de se observar alguns detalhes que afastam qualquer tipo de má-fé ou qualquer tipo de irregularidade que comprometa de forma dura, de uma forma contundente, as contas. Vejam o seguinte: todos os recursos que foram utilizados para bancar essas despesas da convenção foram recursos que foram doados à campanha após a abertura de conta e após o pedido de registro. Então, não estamos falando, por exemplo, do uso de fundo partidário de uma forma equivocada. É bem verdade que há uma inconsistência, e é importante destacar que o próprio relatório do setor de contas partidárias indica como inconsistência. E me parece que realmente é uma inconsistência e não alcança esse grau de irregularidade a levar à desaprovação das contas, em primeiro lugar porque é atingido o objetivo de transparência. É lógico que há um equívoco contábil na medida em que esses recursos deveriam ter sido contabilizados nas contas anuais do partido e não nas contas de campanha. No entanto, a fonte dos recursos foi efetivamente de doações. Esses recursos foram prestadas contas deles à Justiça Eleitoral, foram trazidos documentos comprobatórios de sua aplicação, de modo que me parece que essa inconsistência não deva ser encarada como daquelas que comprometam efetivamente a regularidade da prestação de contas, sob pena de se colocar em um mesmo saco de farinha situações completamente díspares. Vejam que estamos diante de uma circunstância em que há uma tentativa e um procedimento de transparência por parte do órgão partidário. Ultrapassada essa questão, e acaso seja entendido por essa Corte pela manutenção da desaprovação das contas, embora agora por outras razões, que não aquelas apontadas na sentença, que eram a ausência de documentos que efetivamente já vieram aos autos, e deixo também aqui, de logo, de requerer que haja retorno dos autos, porque acho possível que se aplique aqui o princípio do julgamento direto em segunda instância, independentemente de retorno dos autos, que seria inteiramente inútil e apenas atravancaria a Justiça Eleitoral. Não acredito que estejamos diante de um caso de supressão de instância, exatamente porque os documentos apenas vieram aos autos após o proferimento da sentença. Mas, acaso essa Corte entenda pela desaprovação das contas, requer, na linha inclusive do que foi posto no recurso, que seja reduzida a penalidade para o mínimo legal. Vejam que foi estabelecida a penalidade de suspensão de 12 meses de repasse do fundo partidário, que é a penalidade máxima quando a legislação prevê de 1 a 12 meses, e é uma situação, como eu disse antes, que não leva a qualquer registro de má-fé, a qualquer mácula na prestação de contas, a qualquer desvio de recursos, muito pelo contrário, há apenas um equívoco contábil e de utilização de recursos da campanha para fazer face às despesas da convenção. Assim, a excelência que se requer seja dado provimento ao recurso, ainda que parcialmente no sentido de reduzir a penalidade. Muito obrigado. Retorno a palavra ao relator do processo, doutor José Batista Júnior. O procurador regional vai fazer uso da palavra? Não, acho que quando ele não se manifesta assim. Não, eu reitero os termos do plano. Senhor relator, ilustre presidente, senhores juízes. Na verdade, como o doutor Rafael apontou e reconhece, subsistiram irregularidades que foram detectadas pelo setor técnico, apesar dos esforços do partido de tentar sanar, e eu entendo que subsistem essas irregularidades num patamar tal que não permite a aplicação do princípio da insignificância. Contudo, em relação a esse pleito de redução do período de incidência da sanção ao partido, eu reconsidero o parecer no sentido de que seja dado provimento a fim de reduzir, de acordo com o que for arbitrado pela Corte, dentro do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
Doutor Batista, Vossa Excelência tem a palavra. Quero aqui parabenizar o doutor Márcio pela belíssima sustentação oral, como sempre. Representa muito bem a classe dos advogados nesta corte, não só pelas suas qualidades técnicas, mas ética e moral, já conhecido por todos, e passo a proferir a minha decisão pela ementa, fazendo algumas observações. Recurso, prestação de contas, partido político, eleição suplementar, contas desaprovadas, ausência de documentos fiscais para comprovação de despesas, comprometimento da regularidade das contas, aplicação de penalidade de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário. Provimento parcial. Dá-se provimento parcial ao recurso para manter a sentença que julgou desaprovadas as contas relativas à eleição suplementar prestadas pela agremiação partidária, pois a não apresentação de documentos fiscais afeta a regularidade e confiabilidade das contas, impedindo assim a sua aprovação, aplicando-se a penalidade de suspensão do recebimento de cotas do fundo partidário, observando-se a gradação preconizada pela Lei 9.504/97, no seu artigo 25, parágrafo único. Ante o exposto, dou provimento parcial ao recurso para manter a decisão pela desaprovação das contas do PSD de Jeremoabo, nos termos do artigo 683 da Resolução 23463 de 2015 do TSE, todavia, reduzindo a penalidade prevista no artigo 68, parágrafo 5 da mesma resolução, conforme facultado pelo artigo 25, parágrafo único da Lei 9.504/97, para a suspensão pelo prazo de 10 meses do recebimento das cotas do fundo partidário. É como eu voto, Excelência. Na verdade, o que eu observei nesse processo foi um valor, não pela questão do valor em si, mas um percentual considerado, na minha concepção, alto. O valor declarado de 16.301,23 não foi comprovado através da documentação que deveria ser de 13.106,23. Então, eu levei em consideração esse percentual alto e resolvi dar parcialmente provimento ao recurso para reduzir de 12 meses para 10 meses de suspensão do recebimento das cotas do fundo partidário. O emente relator encaminha voto no sentido de dar provimento parcial para reduzir para 10 meses em favor contra o partido do fundo de participação. Doutora Patrícia, já no início aqui da sessão, antes de começarmos, já estava discutindo sobre a matéria, parece que tem alguma posição sobre o assunto, né? Coloca em discussão a matéria. Coloca em discussão o voto do eminente relator. Presidente, desembargador Roberto, Vossa Excelência quer que eu me manifeste logo? Porque está em discussão ainda, não necessariamente não precisa ser na ordem de dignidade. A matéria está em discussão, não estou tomando voto ainda. Realmente eu acho que como bem ponderou o advogado, havia, se comprovado realmente, como realmente ficou comprovado pelo bem fundamentado voto do relator, eu penso que, como também ponderou já o Procurador Regional Eleitoral, eu penso que há necessidade de uma diminuição do tempo de suspensão do fundo. O relator já sinalizou no sentido de reduzir de 12 para 10. Estamos às vésperas de uma eleição municipal, onde trata-se de um partido, de um diretório municipal. Então, tirar 10 meses de recebimento desse valor, talvez seria na prática, está tirando até o partido a possibilidade do partido concorrer em pé de igualdade na eleição municipal. Foi isso que a doutora Patrícia
falou no início, penso que talvez a redução em número maior de meses seria mais justo. Mas estou levando até a matéria para discussão e quero ouvir Vossas Excelências. Presidente, eu acompanho assim, o entendimento que Vossa Excelência já trouxe, que, na verdade, pelo que vejo, tanto o próprio relator goza desse mesmo entendimento pela redução. Não se pode dizer que não há inconsistências, e não disse o nobre advogado, nem Vossa Excelência, nem o próprio relator, que não existem, as inconsistências são reconhecidas. Trazendo aqui para discussão o caso concreto desse processo. Foi uma eleição suplementar de 2018. A própria municipalidade já é surpreendida com o elemento novo da eleição suplementar. Veja que o próprio tempo de preparo das eleições é muito diferente do que aquele do calendário eleitoral regular. Os partidos hoje sabem o prazo de convenção, o prazo de propaganda nessa eleição regular. Lá era uma eleição suplementar. Como trouxe o doutor Rafael, e eu vejo o voto de doutor Batista, como tantos outros que já trouxe, ele é um voto extremamente pedagógico. Ele é muito claro. Há as notas nota 6 foram com gastos da convenção, não se diz que esses gastos não aconteceram e foram gastos da pessoa jurídica de direito privado, não era de fundo público, não era recurso público, perdão. E o gasto restou comprovado, mas a inconsistência está assentada no fato de ter sido gasto com a convenção e não com o processo eleitoral pós-convenção que estaria amparado pelo legislador. Então, é por isso que a consistência subsiste. Então, considerando, e aqui eu queria compartilhar no colegiado, para a discussão, como Vossa Excelência mencionou, porque estamos no ano de eleição municipal e houve outras eleições suplementares e que, de repente, essa matéria pode vir, é muito específica, não é questão do gasto da eleição de 2016. Quer dizer, existe toda uma excepcionalidade naquele próprio município, que traz, inclusive, o julgamento desse recurso muito próximo da eleição de 2020, porque foi 2018. Então, por essas razões, conquanto, e aqui o relator realmente ele tem toda a razão na sua linha de raciocínio, quando coloca que de 16 mil, 13 estão nessa situação da inconsistência, porém foram gastos comprovados e não eram recursos públicos, só não podem ser levados em consideração totalmente porque ainda foram da convenção. Me recordo que essa suspensão de 10 meses foi um processo, e salvo engano, foi até um pedido de vista de Vossa Excelência, presidente, num caso de um partido que já era reincidente em diversas prestações de contas com inconsistência, que foi o único caso que ficou uma suspensão desses 10 meses. Eu não sei se é o período do coronavírus que está me deixando mais sensível, mas eu acolheria a redução para um mês de suspensão por essas razões, né? Todavia, pode ser aqui o início de um debate até para encontrar um número que o colegiado até considere mais equilibrado. Eu estou considerando que tanto Vossa Excelência, quanto o Ministério Público, quanto o próprio relator, já não discutem a redução. Eu reduziria, assim, para um mês. É isso, o relator já sinalizou no sentido de reduzir. O doutor Cláudio Guzmão também sinalizou no mesmo sentido. Aí eu indagaria, doutor Cláudio, e na sua sugestão, complementando o seu parecer, qual o número de meses que Vossa Excelência poderia sugerir para que fosse feita a suspensão? Desembargador, diante dessas ponderações feitas de ano eleitoral, eu considero que mais de 3 meses
iria impactar inevitavelmente no desenvolvimento dos atos partidários. Então, eu acredito que dentro desse cenário deveria ser fixado em, no máximo, 3 meses. Outros querem se pronunciar? O Dr. José Batista já poderia refluir alguma coisa? Ou mantém a mesma posição dos 10 meses? Presidente, eu sou bastante flexível e estou aqui aberto para levar em considerações todas o que foi dito por doutora Patrícia, pelo procurador regional, e não tinha me atentado, confesso, em relação a esse período eleitoral, que realmente traz um prejuízo grande para o PSD de Jeremoabo. Eu posso levar em consideração e refazer essa redução e propor, ao invés de 10 meses, 4 meses. Eu refaria meu voto nesse sentido. Vossa Excelência ainda está mais severo do que o MP. Mas vamos ouvir os demais. Continua franqueada a palavra em discussão o voto. Senhor presidente. O Scarpa aí está se mexendo. Me permite, então. Eu cheguei a examinar esse processo também, porque antes, até naquele plenário virtual, a gente não olhava com tanta atenção. A vantagem de agora nós trazermos a discussão aqui em plenário é justamente essa, né? Que Vossa Excelência bem ponderou, que agora a gente tem uma sessão muito próxima da real, permite que a gente discuta e daí saia um voto efetivamente colegiado, né? Que todos tenham oportunidade de se manifestar, e examinar e expor considerações. Eu também verifiquei esse caso, e o que me preocupa também, ao lado do período eleitoral, é a questão da atenção que a gente tem com os nossos precedentes, né? A doutora Patrícia, ela ponderou bem, me parece que aquele caso de 10 meses, eu até depois trouxe, não fui eu o relator, acho que foi o doutor Paulo Pimenta, depois eu trouxe até em embargo de declaração, imaginando que mesmo naquele caso, talvez ficasse algo muito salgado, 10 meses, em que pese a reiteração, naquele caso, por algumas circunstâncias específicas daquele caso, né? Os últimos julgados nossos, em situações próximas, análogas, me parece que tem sido fixado 1 ou, no máximo, 2 meses. Ou seja, a gente tem fixado muito no mínimo. Essa aproximação com o meio, né, que seria 4, 5, 6 meses, ou com o máximo, a gente tem aplicado em casos em que realmente não há comprovação dos gastos, então existe uma dúvida sobre a efetiva aplicação dos recursos, em casos que envolvam recursos públicos, em que tem uma gravidade maior. Nesse caso, efetivamente, né, o doutor Guzmão, o doutor Rafael, o nosso relator, doutor Batista, enfatiza que realmente aí são recursos arrecadados pelo partido, que bem ou mal foram utilizados numa atividade que é partidária, em que pesa essa vedação desses recursos de campanha serem utilizados em convenção. E era um caso atípico até, porque era uma eleição suplementar, uma convenção excepcional. Então, nesse caso, eu penso também, como a doutora Patrícia, e o doutor Guzmão colocou até como teto 3 meses, né? Não seria até no máximo 3 meses, mas eu acho que diante de todo esse contexto, inclusive os últimos precedentes, que eu me lembro bem, acho que o doutor Fred trouxe um caso, a doutora Patrícia, eu mesmo trouxe, a gente tem fixado ordinariamente no mínimo, salvo alguma dosimetria de pena mesmo, salvo alguma situação, como poderia ser, nesses casos, recurso público, uma reincidência, ou então uma não comprovação de gasto. O voto do doutor Batista está muito bem fundamentado, ele traz muito bem aí, inclusive pontuando que, no caso, não poderia haver a aprovação das contas, né? E acho que até há um consenso nesse sentido, por conta dessa irregularidade que supera o mínimo. Mas eu também aderiria à fixação dessa sanção, né? Seria mantendo a desaprovação, mas reduzindo para o mínimo, para 1 mês. Essa seria a minha posição, presidente. Obrigado, doutor Scarpa. Continua em discussão. Pois não, doutor Batista. Presidente, eu vou aceitar a sugestão, em parte, do doutor Scarpa, e vou sugerir aqui à Corte a redução para 2 meses de suspensão.
Continua em discussão. Presidente, eu vou acompanhar o doutor Batista, que ele já cedeu aí de 10 para 2 e ficou muito próximo à divergência levantada por doutora Patrícia, que foi extremamente pertinente. E, da mesma forma, as ponderações do doutor Scarpa e do Ministério Público. Então, eu vou aderir no sentido de 2 meses. Eu acho que realmente esses 2 meses agora proposto por doutor Batista está se fazendo justiça ao caso, porque realmente as inconsistências ocorreram, né? E do percentual a ser feita a prestação de conta, a parte que não foi, a parte que foi objeto da inconsistência é um percentual próximo de 90%, né? 80%. Então, isso faz com que nós saíssemos do mínimo para subir um pouquinho mais, passar para 2 meses. Eu também acompanharia o doutor Batista, acompanhando o doutor Batista com essa nova posição de trazer pela suspensão por 2 meses. Acredito que o doutor Scarpa e a doutora Patrícia também não vão ficar contra, não. Eu não me oponho, não. Está próximo do mínimo, está razoável. Está próximo do mínimo, está razoável, né? Foi um início de discussão, como Vossa Excelência mencionou, né? A gente estava numa discussão e construir esse entendimento. Foi bastante produtivo, bastante salutar essa discussão. Então, alguém se opõe a esse resultado agora, essa proposta, esse voto trazido por doutor Batista, é no sentido de dar provimento para reduzir o tempo de suspensão para 2 meses. Então, este é o resultado. Deu-se provimento à unanimidade de voto, reduzindo-se o tempo de suspensão do fundo partidário para 2 meses. Provimento parcial, doutor, ou total? Provimento parcial, porque ele pedia a improcedência, né? Não, ele queria mesmo que fosse declarado prestado das contas, né, doutor Rafael? Exatamente. E aí nós tivemos a decisão zonal no sentido de desaprovação e apenas reduzindo. Então, o provimento é parcial. Com esse julgamento, concluímos os processos em condições de serem julgados na sessão de hoje. Quero parabenizar o doutor Batista por ter sido julgado esse processo com 31 dias de tramitação no tribunal, autuado que foi em 6 de março de 2020 e trazido a julgamento no dia de hoje, atendendo a meta do CNJ, a meta 1 do CNJ. Eu agradeço a presença de todos, membros da Corte, do Procurador Regional Eleitoral, dos advogados, do doutor Rafael, advogado, dos servidores, do pessoal da TI, que está aí nos apoiando, doutor Vitor, também secretário especial da Presidência, e declaro encerrada a sessão. Lembrando a Vossas Excelências que amanhã, às 8h30, estaremos aqui de volta. E doutor Rafael está convidado também para comparecer. Agora, Vossa Excelência fica cativo como representante da ordem nas nossas sessões. Doutora Marta, eu inclusive peço para que a senhora encaminhe o convite para os advogados dos processos em pauta, mesmo que não tenha sustentação, porque eles podem acompanhar o julgamento, mesmo sem sustentação, mas pode surgir a questão de ordem, alguma necessidade de contribuir com o julgamento, e eles querendo, podem participar da videoconferência. Advogado de ambas as partes. Ok, muito obrigado e declaro encerrada a sessão. Boa tarde a todos e até amanhã. Boa tarde. Bem, um abraço, presidente, e todos aí. Até amanhã. Obrigado. Um abraço, até amanhã. Boa tarde.